Pessoal, meu nome é Gabriel, eu estudo para a área fiscal. Eu postei um vídeo recentemente contando um pouco da minha jornada no mundo dos concursos, mais especificamente nessa minha jornada para a área fiscal. Então, se você não viu ainda, eu te convido a assistir. E igual eu falei nesse vídeo, a minha intenção é compartilhar a minha jornada até a prova do Cefaz Goiás ou até minha aprovação no fisco, né? Que espero que um dia saia. E assim, nessa promessa de compartilhar um pouco da minha jornada, hoje foi um dia muito importante, não só na minha vida, mas eu acho que na vida de todo mundo que estuda para a área fiscal. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já viu que saiu o edital do Cefaz São Paulo, com mais de 200 vagas imediatas, praticamente 300 vagas, somando vagas imediatas e cadastro de reserva só para ampla concorrência, para auditor. Então, assim, eu acho que se você estuda para a área fiscal, seja qual for a banca ou qual o seu foco, muito provavelmente você ficou pelo menos mexido com esse edital, ainda que você não vá fazer. E assim, explicando um pouco, que eu já expliquei no vídeo passado, mas retornando um pouco isso, eu estou estudando especificamente para a prova do Cefaz Goiás. Esse era o meu, ainda é na verdade, o meu objetivo. E já vou adiantar, sem muito suspense, eu decidi fazer a prova do Cefaz São Paulo. Mas para explicar um pouco do porquê eu decidi isso, e eu fiquei muito confuso esses dias com isso, então eu imagino que essa seja a dúvida de muita gente que está na mesma situação que eu, que é estudando para algum fisco que vem agora no primeiro trimestre do próximo ano, e está pensando se vale a pena ou não fazer São Paulo, se faz sentido desviar o foco do seu objetivo, que é outro fisco, se isso é estratégico ou se isso é prejudicial. E assim, eu queria compartilhar um pouco do que me levou a decidir fazer essa prova, pelo menos até o momento, sobre algumas circunstâncias que eu vou explicar aqui. E aí, quem sabe eu posso te ajudar a tomar essa decisão, ou então você rebate a minha opinião e talvez você me ajude a mudar de ideia. Então, o primeiro ponto é que por que que estava focado na Cefaz Goiás, né? Muita gente me perguntou se eu era de Goiás, e na verdade não. Eu sou de Teresina, Piauí, mas eu moro em Brasília já há quase 8 anos, porque eu fui fazer faculdade lá, acabei ficando. E assim, por mais que o Goiás fosse perto para mim, e eu realmente cogitava bastante Goiás pela possibilidade de talvez conseguir morar em Brasília mesmo trabalhando no Goiás, o principal motivo que me fez escolher Goiás foi um motivo estratégico, assim. Porque se eu pudesse escolher um lugar ideal para morar, seria o DF, né? Então a prova do DF deveria, em tese, ser minha prioridade. Só que eu quero muito morar num lugar onde eu deseje, que seja dos meus sonhos, mas a minha prioridade primeiro é passar. E na minha estratégia, o Goiás ele apareceu como a possibilidade mais plausível. Por quê? Porque eu vim da prova da FCC do Cefaz Piauí, me dei muito bem com a banca, eu gostei, já estava treinado, e acabou que naquele momento o Goiás era algo mais certo, né? Porque o DF, São Paulo, tudo isso eram boatos que a gente sabia que ia sair, mas que poderia ser mais para frente. E o Goiás estava na iminência, né? Só que essa iminência já tem uns 3, 4 meses. Então, assim, foi uma questão estratégica, não foi uma questão de coração. Eu, particularmente, gosto muito do Goiás. Eu fiz uma viagem recentemente para Chapada dos Veadeiros que eu fiquei apaixonado. Então, assim, eu passei a gostar mais do Goiás. Eu comecei a estudar a realidade do Goiás. E, de alguma forma, eu fiquei muito apegado com a história do Goiás. Assim, eu gosto muito de política, gosto muito de história. E eu estudando essa parte, eu acabei gostando bastante. Então, eu estava gostando dessa ideia. Eu comecei a me apegar com essa ideia. Comecei a conhecer pessoas que são do Goiás e que também estão estudando para essa prova. Só que, e assim, eu ainda continuo querendo fazer Goiás. Só que acima da minha paixão, digamos assim, acima das emoções, tá a minha razão e a minha vontade e necessidade de passar, né? Eu tenho que fazer uma escolha inteligente, ou pelo menos o mais racional possível. E assim, eu nunca cogitei muito São Paulo, primeiro porque eu sempre achei que São Paulo fosse vir antes de Goiás. E nessas circunstâncias seria bem complicado. Segundo, porque São Paulo tinha muitas matérias novas que eu sabia que era raciocínio crítico, que é realidade, atualidades, perdão, LTE, por óbvio, né? E também administração geral e pública. E na minha cabeça, quando eu pensava nisso, eu falava, cara, uma prova de alto nível, eu ir para uma prova dessa sem saber essas matérias é assinar um termo de só ir lá fazer uma doação para a banca, basicamente, né? Descrição. Então eu tinha esse pensamento, eu até pensava assim, pô, se não for no mesmo dia, se eu tiver com grana para pagar a passagem, talvez eu vá lá fazer a prova, porque é a mesma banca.
Porque eu achava, pô, uma prova de muito alto nível, então não vale a pena só ir pra passear, pra ver se dá certo, sabe? Pois é, mas aí, desde ontem, que foi quando começou esse boato de que o boato certo de que o edital ia sair no dia seguinte, porque antes era assim, ah, vai sair essa semana, mas eu tô muito desconfiado depois do Goiás, sabe? Mas depois que disseram, ó, pô, amanhã, 1 da manhã tá no Diário Oficial, eu comecei a pensar muito sobre, sabe? Pensar muito sobre. E quando saiu o edital, assim que eu acordei, eu fui olhar o edital e eu acabei mudando um pouco a minha perspectiva. E eu vou explicar um pouco do que me fez mudar de ideia, do que me fez pensar em focar em São Paulo, sobre algumas condições que eu vou explicar também, que inclusive eu até comprei a passagem de avião. Hoje de manhã eu já me decidi comprar a passagem. É claro que eu até recomendo para vocês. Eu comprei uma passagem, infelizmente paguei um pouquinho mais caro, com a opção de cancelamento, porque, enfim, tem muitas oportunidades vindo aí, então eu quis garantir que se eu quiser desistir da passagem, eu possa cancelar ela, né? Mas enfim, comprar a passagem também já foi um marco, assim, cravei uma decisão, né? Que pode mudar, mas que é uma decisão até o momento. Então, a primeira coisa que me fez mudar de ideia de que era possível ir para São Paulo e que valia a pena, na verdade, focar em São Paulo, é porque eu acredito que tudo leva a crer que o Goiás vem depois de São Paulo. Eu estou torcendo para que não seja no mesmo dia. E tudo leva a crer, o Goiás está tão devagar nas suas escolhas, decisões, assim, que eu tenho a esperança de que o edital do Goiás venha pelo menos 15 dias após o edital de São Paulo. Eu não tenho fonte nenhuma sobre isso, é fonte da minha cabeça, mas é uma percepção, porque, pô, tá passando o tempo, o mês de fevereiro é um mês que tem carnaval, então ou eles fazem basicamente no final de, ou vai ficar muito em cima, ou eles fazem no final de semana junto com o de São Paulo, ou então vai ficar para depois. E eu estou torcendo para que esse depois seja pelo menos 15 dias. Então esse é o primeiro ponto. Então, a minha primeira condição de eu ir fazer São Paulo é o seguinte: se daqui para o começo de dezembro sair o edital de Goiás e a prova for no mesmo dia, eu vou focar no Goiás. Eu nem vou fazer São Paulo, óbvio, né? Que é no mesmo dia. E outra condição é que se a prova do Goiás for até uma semana depois de São Paulo, eu também vou focar no Goiás, nessa condição. Eu vou. Talvez nem vá fazer São Paulo, porque eu acho que eu não teria dinheiro para as duas passagens. Mas eu focar. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer a prova, mas meu foco total seria no Goiás. Agora eu decidi que acima de 15 dias de distância entre o Goiás, entre São Paulo e o Goiás, eu vou encarar as duas provas. Até o momento, eu estou totalmente passivo a ser convencido, inclusive por argumentos contrários, porque essa é uma decisão importante. E eu vou explicar onde eu me embasei e talvez você possa usar como embasamento também. Vou abrir aqui a tela do computador. A primeira coisa foi isso. Sempre que sair um edital que eu quero fazer, eu faço uma planilha, né, porque eu gosto de simular, assim, se eu fosse fazer a prova, se eu acertasse tantos por cento em cada matéria, como é que eu iria? É claro que isso é algo muito subjetivo, é algo totalmente, assim, baseado assim. Por exemplo, eu penso, eu estou bem em direito tributário, então eu vou colocar aqui, tirar mais de 30%. Eu vou fazendo uma média, né? Então, o que é que eu fiz primeiro? Eu fui ver qual era o real peso das matérias que eram novas pra mim, né? Eu já tinha isso na cabeça, eu sabia, eu tinha uma noção, só que quando as pessoas falavam assim, ó, raciocínio crítico, inglês, administração geral e pública, eu pensava, pô, são muitas matérias. Mas aí o primeiro ponto, aqui é um simulador básico aqui, né? Só vou colocar aqui perdão, apaguei o lugar errado. É só simular a quantidade de acertos, eu vou zerar aqui as questões, só pra gente poder visualizar uma coisa. Vamos ver quanto é que vale essas matérias. Raciocínio crítico são 15 questões, inglês são 10 questões e aqui também são 15 questões. Essas três matérias que são as novas, eu não estou contando LTE. LTE, por óbvio, é a matéria com maior peso, mas é uma matéria que se eu fosse fazer, você faz Goiás focado, ou você faz São Paulo focado, eu iria me debruçar 100% dessa matéria, né? Até porque é diferente, mas você aproveita muita coisa do seu estudo de LTE de outros concursos, né? Então, assim, se eu tirar zero nessas três matérias, são apenas 11% da prova. Aqui, 11%. Isso, assim, isso é muita coisa na área fiscal? Isso é muita coisa. Mas aqui eu estou simulando a situação onde eu vou zerar três disciplinas pelo simples fato de que eu não estudei elas ainda. E eu acredito que não é o que vai acontecer. Eu acredito que por mais que sejam disciplinas que eu posso preterir elas, que eu posso focar mais em outras, em detrimento delas, eu acredito que eu
tenho capacidade de não zerar essas matérias, né? Inclusive, eu acho que inglês, raciocínio crítico e administração geral e pública, eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que com conhecimento de hoje, talvez eu fizesse 50%. Então, talvez estudando, eu possa pensar e não ir tão mal. E eu pensei, ainda que eu zere essas matérias, o peso é muito pequeno. Então, isso foi o primeiro start que me deu, pensar, cara, então, basicamente o que eu tô vendo hoje pro Goiás, vou dizer que 90% talvez, se tirar LTE, é claro, eu vou aproveitar para a prova de São Paulo, que é FCC também. E aí veio o segundo ponto. A minha pior matéria, eu sempre falei que foi português, né? Eu acho que é uma coisa que eu trago desde a infância. Mas na realidade mesmo, meus resultados em português não são tão ruins assim. E eu comecei a estudar português agora, né? Porque é uma matéria que eu não sou tão bom, então eu comecei a focar um pouco mais. E. Vou voltar aqui para minha câmera. Comecei a focar um pouco mais nessa matéria e comecei a acertar mais. Então eu comecei a acreditar que assim, português vai ser uma matéria difícil para todo mundo. São 30 questões, bem estilo FCC. A FCC costuma usar português para testar a sua paciência, a sua capacidade de responder rápido, a sua capacidade, às vezes, até de passar uma questão, porque o texto é muito grande. Então eu pensei assim, não, tá, talvez esse gargalo não seja tão grande. E chegou um outro ponto que para mim pesou muito. Por isso que essa avaliação, ela é muito individual, porque eu falei no vídeo passado que acho que as três matérias que eu me sinto menos seguro é direito civil, penal e empresarial. Os direitos, financeiro um pouco também. Os direitos que são menos relevantes, né? Inclusive tributário, inclusive administrativo e constitucional. E assim, se você for ver aqui, essa aqui é uma simulação da prova da Cefaz Goiás, né? Se você for ver aqui, ó, direito constitucional, vamos zerar aqui, vou zerar administrativo, vou zerar financeiro, só pra gente ter uma simulação. E penal empresarial. Ficou 85%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na prova de Cefaz Goiás, a parte de direito, os direitos menos importantes que eu chamo, que é todos os direitos menos tributário, só vale 15%. Não, só não, vale 15%, que é uma nota alta para uma matéria que eu não me considero tão forte. E lá você faz São Paulo, fazer o processo inverso. Gente, eu nem sei se isso aqui é bom para vocês, é que eu gosto muito dessas planilhas para poder visualizar, assim, isso me ajuda a esclarecer as coisas. Mas aqui, ó, esses direitos aqui, né? Eu chamei tudo de direitos, né, para resumir. 25. Eles valem 7%. Ou seja, a matéria, as matérias que eu me considero pior, elas valem metade do que a prova do Goiás. Talvez isso por si só já seja o suficiente para, quem sabe, eu tirar a diferença das matérias que eu não estudei ainda, né? Que são aquelas três primeiras que eu falei. E além disso, eu tô partindo assim, partindo do ponto de que eu fosse fazer a prova hoje. Se a prova daqui a 3 meses, né? São 3 meses, né? Um pouco mais de 3 meses. Quer dizer que eu tô partindo do ponto que eu vou zerar essas matérias. E eu não acho que eu vou zerar essas matérias. Eu acho que eu posso ir bem, inclusive posso ir até muito bem. Mas assim, eu tô falando sobre a questão de segurança, como eu me sinto seguro para essas matérias. Então, esses dois pontos já foram muito significativos para mim. Vou voltar aqui pra minha câmera. E igual eu falei para vocês, eu tenho desejos, né? Assim, se você me perguntar, eu acho que eu não tenho tanta vontade de morar na capital de São Paulo, não é um sonho meu. Se eu pudesse, eu estaria focado 100% no DF. Só que eu acredito que as minhas chances são maiores nas provas da FCC hoje, porque eu já venho estudando para essa banca. Então, assim, eu tô muito mais apegado com a ideia de ser aprovado, né? De ser aprovado em algum desses físicos, do que necessariamente ser aprovado onde eu sonho. Pelo menos esse é o meu primeiro objetivo. E assim, eu comecei a pensar, pensei muito rápido, que foi só amanhã, eu admito. Eu posso estar errado nisso. Eu sei que eu estou assumindo riscos, assim como qualquer um de vocês que escolheu uma prova em detrimento da outra, você está assumindo riscos e eu acho que isso é parte do jogo, não tem como fugir disso. Mas eu pensei muito assim, tá, como é que eu tenho mais chances de passar? Vamos criar aqui um cenário onde o Goiás vem 15 dias depois de São Paulo, que é muito próximo. E eu comecei a pensar, será que eu tenho mais chances de aprovação? Qualquer uma das duas. Focando 100% só no Goiás e fazendo só o Goiás, focando 100% só em São Paulo e fazendo só o São Paulo, ou se é focando na primeira, que eu acho que vai ser São Paulo, e tentando dar a vida o máximo que eu puder na diferença de tempo que eu espero que exista entre Goiás e São Paulo. E assim, eu acredito que muita gente vai divergir de mim. Inclusive, eu sei que eu posso estar errado, mas eu
comecei a pensar e eu vi que e eu achei que a minha chance de aprovação maior ainda seria tendo duas provas para fazer. Porque as matérias são muito parecidas. Eu gosto bastante de estudar LTE. Eu tenho um jeito meu que eu posso até passar depois, que envolve muita questão inédita. Não é nada novo, né? Mas eu acho que eu consigo estudar rápido LTE. Claro, quanto mais tempo melhor, mas eu acho que é possível em 15 dias. E eu comecei a pensar que assim, a minha chance de aprovação vai ser maior fazendo os dois do que fazendo só um. É claro que eu vou focar no primeiro, que é São Paulo, com alguns detalhes que eu vou já falar um pouco. Vou focar em São Paulo e o tempo que eu tiver de diferença, espero que pelo menos 15 dias, mas o tempo que me for dado para Goiás, eu vou me dedicar para ver a diferença. Eu acredito que eu tenho mais chances assim do que fazendo apenas uma prova. Eu acho muito ruim fazer só uma prova porque é uma prova que é um dia que você pode estar mal, é um dia que pode dar errado. E eu acho que pessoas que estão se sentindo confiantes na base da área fiscal, como tributário, contabilidade, como as matérias mais padrões, estatística, matemática financeira, eu acho que elas podem pensar nessa possibilidade. E eu me sinto assim, me sinto bem nessas matérias. E é um risco que eu estou assumindo que eu posso colher os frutos positivos ou os frutos negativos e eu estou assumindo esse risco. E é por isso que eu escolhi focar em São Paulo, com uma ressalva, repetindo. Se daqui para o fim de semana, daqui para o começo de dezembro, Goiás aparecer no radar de novo, se a data for no mesmo dia de São Paulo, eu vou escolher Goiás, é uma escolha que eu já fiz. Se a data, se por algum motivo que eu acho muito improvável, mas Goiás vier com data antes de São Paulo, eu também vou escolher Goiás. E se Goiás vier até uma semana depois de São Paulo, eu também escolho Goiás, porque eu acho que vai ser muito curto o prazo e eu vou acabar escolhendo aquele que eu acho que tenho mais chance por estar estudando há mais tempo. É claro que até lá eu larguei por enquanto. Eu estava estudando Realidade do Goiás e LTE do Goiás. E eu larguei por enquanto as matérias, adicionei agora matérias que eu não estava estudando, como estatística, raciocínio lógico, que vai cair só no Goiás, e auditoria também eu vou ter que estudar. E aí, que Goiás se definir, ou se der o meio de dezembro, ou dia 10 de dezembro, não tiver definição, aí eu tomo a decisão de focar 100% em São Paulo e VLTE ou voltar para o Goiás. A parte boa é que nesse meio tempo eu não tô parado, eu tô estudando aí, eu tô estudando o quê? 16 matérias, tô deixando uma matéria de fora basicamente, que é a matéria de, de LTE, né? Enfim, e essa foi a minha decisão. Eu tinha mais alguma coisa para falar que eu não tô lembrando agora. É, se eu lembrar eu comento aí no vídeo, mas é isso. E tô aberto à mudança. Eu acho que se tem uma hora de mudar, é agora, nesses primeiros dias. O tempo é curto, mas também é importante aproveitar o tempo para poder fazer boas escolhas. É claro que nesse meio tempo não estou parado, eu estou estudando para as matérias. E, e é basicamente isso. Ah, sim, mais um ponto em São Paulo que eu gostei muito é porque vão ter 40 questões de LTE, 40 de direito tributário, muita contabilidade, 15 de cálculos. Então, assim, eu acho que eu me sinto bem nessas matérias. Assim, eu posso ir lá e zerar, mas hoje eu me sinto bem, pelo menos. Essa é a minha ilusão. Então eu acho que isso vai favorecer bastante quem tá bem nessa base, sabe? E essa foi a minha escolha. Continuo torcendo de coração pro Goiás vir. E se ele vier de uma maneira apta, eu vou voltar para ele sem dó. Mas enquanto esse dia não chega, eu decidi que vou fazer esse Cefaz São Paulo. Eu e a torcida do Flamengo, né? Porque todo mundo decidiu fazer essa prova. Mas é isso, pessoal. Compartilhe aí o que você está pensando, se você está na mesma dúvida do que eu. Ah, um ponto que eu, sobre DF, né? Gente, eu pensei muito no DF. Eu quero muito DF. Esse era meu grande objetivo. Eu só acho que não é estratégico. O tempo que eu tiver entre o Goiás e o DF, se esse tempo existir, que eu acho que não vai existir, infelizmente, eu vou me dedicar e vou fazer o DF. Eu só acho que eu não posso colocar expectativa sobre isso porque é uma outra banca e eu erro muito ainda Sebrasp. Ainda que eu esteja introduzindo Sebrasp em algumas matérias que eu já, tipo, contabilidade já rodei várias vezes, deve ser, então eu comecei a colocar a contabilidade do CESP. Mas eu me sinto ainda não preparado, assim, eu não consigo nem ficar confiante para essa prova. Mas é claro, se tiver um tempo entre a prova do Goiás e a prova de São Paulo, eu vou fazer essa prova. Mas sem expectativa. Ah, um detalhe, pronto. Lembrei agora que eu queria falar. Eu acho que uma das coisas que eu vou fazer é eu vou estudar TI do Goiás. Essa é a única ressalva, porque TI do Goiás tem basicamente tudo que tem TI de São Paulo e mais. Então, assim, pensando que eu quero fazer o Goiás e que o Goiás é minha prioridade, não é minha prioridade, né? Que agora eu vou colocar São Paulo na frente, mas que eu não quero abandonar o Goiás,
Eu vou estudar pela emenda maior, que é de TI do Goiás, que eu já estava também avançado nessa emenda. Não tem por que eu parar e esquecer o que eu já estudei. E porque a do São Paulo veio bem pequena para quem não é de TI, né? Então eu acho que é estratégico eu ficar na emenda do Goiás. Fora isso, eu vou testando pros dois, né? Muda muito pouca coisa. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém que está nessa mesma dúvida. Ou talvez eu tenha confundido mais ainda você. Não foi essa a intenção. E é isso. Compartilhe aí se você está na mesma situação que eu. Abraço, pessoal.